Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Ah, beleza. Tudo bem? Como estamos? Vamos lá? Vamos trabalhar um bocadinho? Hoje eu tirei o shampoo, tá vendo? E hoje eu tirei em casa. Não foi aqui, não foi no banheiro aqui, não. Entendeu? Ô, gente, vocês têm uma memória, hein? Eu já tinha me esquecido disso. Use essa memória para prova. Vamos lá. Boa noite novamente. Vamos dar continuidade ao estudo dos princípios. Dando continuidade, então, nós vamos iniciar com um princípio chamado de princípio acusatório. Então, princípio acusatório, começaremos neste minuto, valendo princípio acusatório. Moçada, na realidade, para fazer o estudo do referido princípio acusatório, eu vou fazer um paralelo entre dois sistemas processuais. O sistema conhecido como inquisitorial, e o sistema acusatório. O sistema acusatório, do qual decorre o princípio acusatório, foi uma escolha do nosso Constituinte. Então, a Constituição de 1988, ela optou por adotar um sistema processual conhecido como sistema acusatório, o que já foi confirmado pelo Barroso do STF, dizendo que a nossa inspiração é acusatória, e que o nosso sistema processual é um sistema acusatório. Ele já foi perguntado em algumas provas para delegado, qual o sistema processual brasileiro? O sistema acusatório. Pessoal, até entendi que o sistema é acusatório, só não sei o que é ainda. O que é ainda. Então, na realidade, nós vamos fazer o seguinte contraponto. Tá? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho do princípio acusatório, mas aí, para que a gente entenda o referido princípio e o sistema processual abraçado pela Constituição, eu quero trabalhar um pouquinho em que consiste o chamado sistema inquisitorial, e a gente faz um contraponto, perfeito? Logicamente, pelo tempo que temos, não só aqui e pelo concurso, pelo tipo de prova que faremos fechadas, não vou trabalhar os antecedentes históricos, não, nós já vamos direto no ponto. O sistema inquisitorial, sistema que vigorou, se é que não vigora até hoje, ele deixa suas raízes, esse sistema processual ou sistema inquisitorial, ele iniciou a partir do século XI, século XII, nós não temos uma data precisa, porque dados históricos não são tão precisos. E qual era para a maior parte da doutrina, qual é a sua principal marca do sistema inquisitorial? Concentração de funções. Então, nesse sistema processual, que foi muito bem engendrado e utilizado pela igreja, havia uma concentração de funções. Acusação, quem acusa, quem julga e quem defende, tudo nas mãos do mesma pessoa ou órgão. Então, a marca do sistema inquisitorial é a concentração de funções. Pessoa, então, o sujeito estava arregaçado, isso mesmo. Imagine só, quem me acusa é quem vai me julgar. E a igreja, juntamente, depois junto com o Estado, primeiro pecado, depois crime e pecado, tudo embolado junto, mais fácil você justificar. Você era um criminoso, você era um pecador, você era um herege, tudo junto. A mesma igreja te acusava e te julgava. Logicamente você já sabia qual era o resultado. Então a marca principal do sistema conhecido como inquisitorial, da época da Inquisição, do século XI em seguintes, concentração de funções. O indivíduo que era investigado ou apontado como autor de crime ou pecado, que passou depois de um tempo, inicialmente era separado, depois começou a trabalhar tudo junto, ele era mero objeto, ele não era sujeito de direitos. Então, ele era um objeto. Então, o investigado, o acusado, era mero objeto. Os fins justificavam os meios. Então, na busca de encontrar o pecador, entre aspas, criminoso, eu poderia fazer qualquer coisa. Porque no final das contas eu encontrava a verdade, eu encontrava o pecador. E olha como é que eu era bonzinho. Encontrava, mandava queimar para ele subir limpinho. Tá? Então, os fins, a igreja era danada, os fins justificavam os meios. Então, se os fins justificavam os meios, eu poderia usar, inclusive, da tortura. Porque, no final das contas, eu encontraria o criminoso, o pecador. Então, nós tínhamos a utilização da tortura. E, logicamente, nesta época, a confissão era considerada a prova de maior valia. A confissão
era a rainha das provas. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo, professor. O sujeito está arrebentado mesmo. Se ele fosse apontado como pecador, se fizesse algo considerado crime, ele era acusado e julgado pela mesma pessoa ou órgão. Ele era um mero objeto, não era sujeito de direitos. Poderíamos usar qualquer meio, porque os fins justificavam os meios. Aceitava-se a tortura, e com a tortura chegava-se na confissão. Daí eu pergunto, será que os princípios que já começamos a estudar e continuamos agora eram adotados nesta época? Não havia princípio como ampla defesa, contraditório, ou quando eram usados de maneira bem relativizada. Então, outra marca do sistema inquisitorial era não adoção de princípios. Não adoção de princípios. O rito, e aí eu gosto de chamar de rito, o ritual para o julgamento era um ritual secreto, mas a punição era pública, para dar exemplo. Então se o sujeito era submetido ao julgamento, primeiro o julgamento todo feito às escondidas. Depois, quando ele era considerado culpado, que era o que se esperava mesmo, aí a punição era para dar exemplo para todo mundo. Então o rito era secreto, mas a punição era pública. Rito secreto, punição pública. Servir de dar exemplo. Olha o que acontece com quem vai contra a igreja, com quem peca, com quem comete crime. Então, dar exemplo. Poderíamos ter outros elementos, mas aqui já é suficiente. Pessoal, e o acusatório? É o contrário disso. O sistema processual acusatório, a gente vai trabalhar o contrário disso aqui. E a principal marca pela qual a gente diz que o nosso sistema processual, que a escolha da Constituição, foi um sistema acusatório, é a distribuição de funções. Então, enquanto naquela época concentravam-se as funções, hoje a ideia qual é? De separação de... Então, eu vou colocar em vermelho ali o que for o sistema acusatório. Então, naquela época inquisitorial, concentração de funções. Hoje, separação. A pessoa tem como explicar melhor? Claro. Quem acusa, via de regra, nos dias atuais, é o Ministério Público. Raramente, o particular, por intermédio de advogado. Quem julga, juiz ou um colegiado, e quem defende, um defensor ou um advogado, etc. Então, a marca hoje do nosso sistema que se diz acusatório, e assim foi a opção constitucional, é haver uma separação de funções. Então, se eu pratico, se eu sou apontado como autor de um determinado crime, quem vai me acusar, via de regra, é o Ministério Público, oferecendo uma denúncia. Quem vai me defender pode ser o advogado que eu escolha, ou pode ser que o juiz me nomeie um defensor, e quem vai julgar é um juiz ou um colegiado, dependendo de que nível estiver. Ao contrário senso, hoje o indivíduo que é investigado, que é acusado, ele é mero objeto ou ele é sujeito de direitos? Direito de permanecer calado, direito de entrevistar reservadamente com seu defensor, direito de ter uma defesa técnica, etc. Então sujeito de direitos. Por outro lado, naquela época, os fins justificavam os meios. E hoje, eu posso fazer de tudo para chegar no culpado? Não. Nós já trabalhamos aqui que os princípios são também limites da atuação estatal. A pessoa me prova que hoje os fins não justificam os meios. A própria Constituição proíbe a obtenção de provas ilícitas. Se a gente adotasse a ideia de que os fins justificavam os meios, eu ia aceitar qualquer tipo de prova. Então isso aqui não se aplica mais. Exemplo. Proibição ou vedação de provas obtidas ilicitamente. Como regra, claro, tem exceções, mas não é o momento da gente estudar isso. Tortura, admite-se tortura hoje, gente? Não, aqui podemos também fazer a correlação. Se eu obtiver uma prova mediante tortura, ela vai ser uma prova considerada ilícita, que será desentranhada, descartada. Confissão era a rainha das provas. Hoje não existe mais hierarquia entre as provas, já falamos sobre isso. Todas estão no mesmo patamar. Então não há hierarquia
entre as provas. Como regra, com raríssimas exceções, como regra, nós adotamos um sistema, nós já vimos isso, dentro de fundamentação das decisões, quando um juiz vai fundamentar sua decisão, como regra não está preso a valores pré-fixados. Como regra tem que fundamentar a sua decisão. Um sistema conhecido como persuasão racional, também chamado de livre convencimento motivado, lembrou? Então hoje é, como regra, persuasão racional, também chamado de livre convencimento motivado. Hoje, não só nessa aula de hoje, como na anterior, adoção de vários princípios. Vários princípios, publicidade, contraditório, acusatório, daqui a pouco iremos ver outros. Então, hoje a adoção de vários princípios incidem vários princípios. E embora alguns ainda insistam em dizerem rito, a gente ainda escuta falar, professor, mas esse caso aqui está no rito ordinário, está no rito sumário. Eu não gosto muito não, que rito me lembra ritual. Me remete a uma ideia de um cabrito que vai ser dado para uma divindade. Mas, gente, essa tal dessa Inquisição, esse negócio foi violento. Eu já falei com vocês, isso até hoje está na nossa cabeça. Nós já comentamos isso aqui. Até hoje a presunção é de culpa. Até hoje a gente acha, não, mas o cara confessou. Até hoje a gente fala, mas bateu só um pouquinho. O que tem? Descobrimos o criminoso? Um pouquinho pode, será que não pode? Né? Até hoje a gente fala, assombração sabe para quem aparece? Muitas vezes a gente escuta isso nos dias atuais. Esse sistema aqui, ele deixa suas raízes até os dias de hoje. Pessoa preferir. Hoje, o rito, como regra, não é secreto. Como regra, nós já estudamos aqui, incide a publicidade. E mesmo que ela seja restrita, mesmo que ela seja restringida, pelo menos os envolvidos têm direito de saber o que está acontecendo. Nessa época, o rito era todo secreto. O sujeito acordava e não sabia nem do que estava acontecendo. Então hoje, como regra, que admite exceção, mas como regra é público. Este ponto de punição, neste caso, ainda serve para dar exemplo. Nesse caso hoje, mas não vou estudar a fundo aqui, porque a minha matéria é processo, não é teoria da pena, não é direito penal. Mas lá no direito penal, uma das funções da pena ainda é dar exemplo. Tá? Quando você estuda penal, lá fala da função intimidativa da pena. Mas não é a única também, porque se pensa em ressocializar, etc. Então essa eu posso dizer que dar exemplo ainda vigora esta ideia. Mas todo o restante a gente viu que é o contrário. Então eu digo hoje, primeiro porque a Constituição distribuiu essas funções, e o STF já reconheceu expressamente a adoção do sistema processual acusatório. A Constituição, o STF, com a principal marca, separação de funções. Fechou? Ainda quero chamar a atenção para um detalhe que podemos trabalhar aqui dentro. Então, fizemos esse paralelo. Ótimo. Pessoal, nessa época que havia concentração de funções, então, aquele que iria te julgar, te acusava. Será que isso é possível hoje? Nós acabamos de ver que não. Mas olha só que interessante, o Código de Processo Penal nosso, lembrando que ele é de 41, 42, ele ainda traz um resquício, ainda traz um artigo que possibilita pela letra da lei, artigo esse que nós vamos ver que a Constituição não o recepcionou, mas ainda traz expresso um artigo dizendo que em certos casos o juiz poderia começar uma acusação. Isso não é possível. Como se chamavam esses casos em que o juiz era um acusador? A gente chamava de processo judicialiforme. Então eu posso afirmar que não há mais espaço para os chamados processos judicialiformes. Atualmente, não há mais espaço para processos ou procedimentos judicialiformes. O que é isso? Judicialiforme, iniciado pelo juiz. Por quê? Porque tem que existir uma separação de funções. Porque nós adotamos um princípio acusatório. E aí, nesse aspecto, eu vou afirmar com vocês que o artigo 26 do CPP, Código de Processo Penal,
não fora recepcionado pela Constituição. Então, nesse aspecto, o artigo 26, cuja leitura eu farei, não foi recepcionado pela Constituição. Pessoal, mas por que ele estava aí? Porque eu já chamei a atenção lá no início do curso, no nosso primeiro encontro, eu chamei a atenção que o nosso código é de 41, 42, que naquela época a gente adotava uma ideia de uma ditadura Vargas. Então, para quem não estiver enxergando direito ali, eu coloco aqui, tá, moçada? Às vezes fica difícil ali longe. Não há mais espaço para o processo judicialiforme, não é cabível. O chamado procedimento ou processo judicialiforme. Mas o código trazia isso? Trazia, mas o nosso código era de quando? 41, 42. Então, esse artigo 26 do CPP, ele hoje, nós podemos afirmar que ele não tem mais aplicabilidade. Por que não tem mais aplicabilidade? Porque não foi recepcionado pela Constituição. Ele contraria o princípio acusatório. Ele contraria a distribuição de funções. Então, ele não foi recepcionado. Eu não sei se eu contei, foi nessa turma. Ele foi objeto da última prova de CFO, fechada daqui, colocando-o como certo. E deu uma briga danada, porque estava perguntando de acordo com o Código de Processo Penal. E aí a banca inicialmente disse que não ia mexer não, porque no código estava escrito, copiou o artigo. Só que já era algo tão pacificado, algo tão gritante, tão contrário à Constituição, e que toda a doutrina diz que não aceita, que a questão foi depois anulada. Mas isso eu estou chamando a atenção, porque eu sempre gosto de lembrar. Muitas vezes se vê, de acordo com a letra da lei, pode ser que algo esteja até errado e você tem que marcar como correto. Vamos rapidinho dar um pulinho no 26, para a gente entrar no próximo princípio. Então, o artigo 26 do CPP, ele diz o seguinte: a ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante, não é o caso, ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Estava permitindo que o próprio juiz começasse uma acusação. Agora, esse 26 está tudo errado. Hoje, todo errado. Primeiro, que o juiz não pode começar a acusação. Segundo, de autoridade policial também não. Terceiro, contravenção penal hoje vai para o juizado especial. Então, ele perdeu todo o sentido. Fechou? Novo princípio, princípio da ampla defesa. Lembrando que, só um detalhe, a inquisição é bem próxima do casamento. Não é isso, gente? Nós já falamos aqui. Quase tudo isso aqui nós temos, no casamento, quem te acusa, te julga. Mero objeto. Os fins justificam os meios. A tortura e a confissão, inclusive o silêncio. Se você ficar calado, quem cala, consente, tá vendo? Então você pode trabalhar nesse sentido. Não há adoção de princípios dentro de casa, ou eu posso chegar em casa e usar o... Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Fala, nemo tenetur se detegere. Cheguei às 4 horas da manhã. Tá? Já teve punição. Tá vendo? A punição é para dar exemplo. Isso aqui da próxima vez que não chegar, vai ver o que vai acontecer. O rito é secreto. Lá dentro fora de casa, no Facebook, o WhatsApp, etc. É tudo bonitinho a foto. Lá dentro é só tomando fé. Viu? Tô brincando, gente. Mas só para fazer o paralelo, vocês não esquecerem mais não, o princípio da ampla defesa. Vamos lá. Foi nessa semana, foi dando aula no MPU. Ao final da aula, a menina falou assim, professor, eu casei. Eu falei, mesmo depois das minhas aulas? Aí eu falei, você gosta mesmo? Né? Princípio. Vamos colocar em vermelho. Viu? Tá falando que meu cabelo fica melhor com shampoo. Olha a sacanagem dela, hein? Que sorte que aqui não tem nota, senão você repetir essa disciplina umas 4 vezes. Tá? Princípio da ampla defesa. Ele tem respaldo constitucional, gente, tem artigo 5º, 55 ao lado do contraditório. Então, 5º, 55 da Constituição. Eu vou determinar que este referido princípio, ele vai estar pautado em alguns pilares.
sustentáculos desse princípio. O professor, então, só vai mostrar para a gente que esse princípio vai estar sustentado em algumas noções e algumas ideias. Perfeito. Essa ampla defesa ela vai estar sustentada nos seguintes pilares. Defesa técnica, defesa efetiva, chance de autodefesa. Vamos entender cada uma delas. Gente, na seara penal e processual penal, ainda que seja juizado especial, mesmo no juizado especial criminal, sei que não é nosso objeto direto aqui comigo, mas mesmo no juizado especial, tendo em vista o bem que está em jogo, sempre tem que haver defesa técnica. Sempre. A pessoa está lá no juizado para fazer acordo? Tem. Você está... então sempre tem que ter um advogado? A defesa técnica não necessariamente significa advogado. Porque pode ser um defensor público, ou pode ser um defensor nomeado pelo juiz. Existe diferença? Existe. Defensor público, aquele que faz concurso para tanto. Defensor constituído é o que você constitui. Você me escolheu para ser o seu defensor. E o defensor nomeado é o que o juiz nomeia para você. A pessoa não deu tempo de anotar, nem precisa. Nós não temos dentro do nosso edital sujeitos processuais. Mas é só para mostrar por que tecnicamente eu não falei só de advogado. Tá? Mas tem que ter sempre algum defensor técnico. Até no juizado especial? Até no juizado. Então a ampla defesa exige sempre uma defesa técnica. Mas não basta ter uma defesa efetiva. Ó. Aqui ficou bonito, né? Não basta ter uma defesa técnica, é preciso ter uma defesa também efetiva. Não entendi. Nossos tribunais, eles já anularam julgamentos porque o indivíduo, embora estivesse acompanhado de uma defesa técnica, este defensor não agia corretamente. Não tentava, não utilizava esforços para buscar uma situação mais favorável para o seu cliente ou representado. Então imagine só a seguinte situação, eu sou contratado, aí durante todo o procedimento eu falo, os fatos não ocorreram conforme narrado na acusação inicial e será provado em momento oportuno. Pode até ser que seja usado como artimanha inicial. Mas em um dado momento eu vou ter que tentar apresentar uma testemunha, refutar algum fato, trazer alguma doutrina, tentar algo mais favorável. Imagine então que esse defensor nada faça em seu nome. Neste caso você tinha defesa técnica, mas não era efetivo. Então ampla defesa não aceita tão somente que você esteja acompanhado do defensor. É preciso que a defesa seja efetiva, robusta, tranquilo? O pessoal só não entendia esse negócio de chance de autodefesa. Porque se tem que ter um defensor técnico, como é que eu vou me autodefender? A gente vai trabalhar isso aqui da seguinte maneira. Chance é oportunidade, não é obrigatoriedade. Oportunidade de autodefesa. O que significa isso? Tem que ser dada ao sujeito a oportunidade de, se ele quiser, que ele apresente a sua própria versão sobre os fatos. Quer dizer que se o sujeito quiser, ele pode falar. Claro, se quiser. Então imagine que chega no momento do interrogatório perante o juiz. E o juiz pergunta, vai fazendo as perguntas. Eu posso usar o meu direito constitucional de permanecer calado, mas se eu quiser, eu tenho chance de apresentar a minha versão dos fatos. A chance de falar, de se manifestar. Então aqui é chance, oportunidade para apresentação da versão pessoal sobre os fatos. Da versão pessoal sobre os fatos. O que é bem inerente ao ser humano, tá, gente? O que é bem inerente ao ser humano, porque o ser humano muitas vezes quer falar e quer ser ouvido. Eu sempre brinco com isso, mas é verdade. Mesmo fora dessa seara processual, imagine a seguinte situação. Você está em casa, você fala um negócio feminino, e ele fala, mas deixa eu falar. Vai dormir agora, deu horário. Mas por quê? Vai estar na hora de dormir, mas por quê? Aí fica, eu estou mandando, mas deixa eu falar. Menino, pequeno, já não aceito. Antigamente, muito antigamente, tá?
naquela época, assim, bem antiga, imagina que você tenha pisado na bola com seu namorado ou sua namorada. Um perdido, por exemplo. Coisa que não existe mais nos dias atuais. Não tem jeito, ninguém ainda perdido hoje mais não, é celular, localizador. Tem? Opa, o povo se entregando aí. Né? Tem, né? Tá. Mas você dava naquela época lá, aí você dava um perdido lá, aconteceu alguma coisa. Aí você falava assim, no meu caso, falaria com a amiga da menina. Deixa eu falar com ela. Ela não quer te ver nem pintado. Deixa eu conversar, deixa ela me ouvir. Ela tem que me ouvir. A gente quer ser ouvido. Que isso, gente? Tá doido, você viu? Saber se isso é grilo, se isso é choque. Vai perder e pra cá, né? Tá vendo? Não sei o que é. Falou em perdido, o negócio animou ali. Mas, gente, o ser humano, nas situações, ele quer falar. Mesmo em juízo, muitas vezes, e mesmo às vezes orientado pelo advogado para permanecer calado, ele quer apresentar a sua versão dos fatos. Fechamos o referido princípio, vamos para mais um. Princípio da presunção de inocência, que eu prefiro chamá-lo de estado de inocência. Vou seguir a minha ordem aqui. Presunção de inocência ou estado de inocência. Estamos no 557 da Constituição. Pois não? O princípio acusatório ele tem uma previsão expressa na Constituição, expressa não, tá? Ele decorre da Constituição, como por exemplo do 129.1, quando diz que o MP que vai acusar, mas com a nomenclatura expressa não, por isso não coloquei ele expressamente, tá? Aqueles que a gente tiver uma direção expressa, eu vou colocar os incisos e o artigo. Fechou? Voltando aqui então, princípio do estado de inocência ou presunção de inocência. É mais popularmente conhecido como presunção de inocência. Tecnicamente há uma crítica, mas é bem comum no nosso tipo de prova que veio o princípio da presunção de inocência, sem problema algum. Presunção de inocência. 557 da Constituição. Então, se a gente der um pulinho no referido artigo, vamos lá, rapidinho. Aqui no artigo 5º, 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, se você der um pulinho aí na Constituição, mais precisamente no 557, está dizendo que todos nós estamos inocentes, somos inocentes, enquanto não transitar em julgado. Todavia, já houve uma relativização desse princípio. Se cair a letra da Constituição, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Mas todo mundo sabe que tem gente presa hoje, antes de ter transitado em julgado. Não vou discutir política não, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu quero... Não é como diz um amigo meu, eu não quero saber quem você vai votar, não. Só quero saber se está preso ou se está no hospital. Eu falei, está querendo saber o que? Não sei, né? É só esse detalhe, você pode contar? Eu falei, não tem jeito não, né? Eu falei, tem outras opções, não? Mas voltando aqui, nós então já sabemos que esse princípio foi relativizado. Voz a favor, voz contrárias, mas o STF já definiu, pelo menos até o momento, até o dia de hoje, acredito que possa voltar atrás, uma questão política, com Toffoli assumindo aí a presidência do STF, mas aí, cenas de próximos capítulos, por enquanto nós podemos afirmar que está relativizado. Na verdade, o HC, o habeas corpus que chegou até o Supremo onde isso foi decidido, o HC, esse eu sei de cor, é um 26292 de 2016. E depois, com o do Lula em 2018, agora manteve-se. Então, eu posso afirmar que hoje este princípio não é absoluto, está relativizado. De que maneira? Sentença que condenou e foi confirmada em segunda instância. Ah, então se eu tenho uma sentença condenatória confirmada em segunda instância, já não considero mais inocente. Ótimo, houve uma relativização. Sabemos de inúmeros sujeitos que estão aí presos.
Pode ser contra ou pode ser a favor, não importa para o nosso tipo de prova, mas não é um princípio absoluto. Pessoal, mas se vier na prova dizendo assim, que o princípio da presunção de inocência dele decorre que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença, está na Constituição, só marcar como correto. Agora, eu não posso deixar de lembrar que foi relativizado. Se vier buscando um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais aprofundada, embora a Constituição estabeleça o princípio da presunção de inocência, entende-se que é possível executar a pena desde que haja uma sentença penal condenatória confirmada em segunda instância. Vamos colocar isso aqui. Então, sentença penal que condenou e que foi confirmada em segunda instância. Condenatória confirmada em segunda instância. Professor, qual que é a dica que o senhor dá aqui? Na verdade, a gente vai trabalhar inicialmente a ideia que está na Constituição e no 557. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Caiu e você marca um correto. Agora, este segundo ponto da relativização, se mencionar, você já sabe que realmente isso acontece. Se não falar nada, marca o que está escrito expressamente na Constituição. Fechou? Tranquilo? Ótimo. Desse princípio, o que eu posso retirar? Então, da mesma forma que eu coloquei alguns pilares na ampla defesa, quero falar um pouquinho aqui. Então, ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado, ou pelo menos, de acordo com o STF, ou pelo menos enquanto não for confirmada aquela sentença que condenou em segunda instância. Eu retiro daqui duas situações. Eu retiro daqui uma regra de tratamento, que eu vou explicar o que é. E eu retiro daqui uma regra de índole ou de cunho probatório. Uma regra que está realizada que está vinculada ao ônus da prova. Quem deve provar? Então, uma regra de cunho probatório. Vamos explicar rapidinho cada uma delas. Regra de tratamento significa fácil. Significa dizer que se eu sou inocente até que se prove o contrário, eu devo ser tratado como inocente. Então, enquanto eu respondo a um procedimento, eu devo ser tratado como inocente e não como culpado. Ah, pessoal, mas então não pode prender antes? Pode, mas é uma prisão que nós vamos estudar aqui ainda, chamar de prisão processual. Exemplo, preventiva, temporária, que tem função diferente. Quando eu prendo alguém preventivamente, gente, eu não estou prendendo com aquele mesmo sentido de uma sentença, de uma prisão, quando o sujeito já foi, por exemplo, definitivamente condenado. Ah, pessoal, mas qual seria uma função, por exemplo, de uma prisão preventiva, embora a gente não tenha estudado ainda? Evitar que você vá fugir? Evitar que você suma com provas? Evitar que você ameace testemunhas? Evitar que você atrapalhe a instrução criminal? Vamos estudar isso ainda. Só que na maior parte das pessoas misturam os dois tipos de prisão. Então, quando a gente vê na televisão falando que tem uma prisão preventiva de alguém, a gente já imagina como se fosse uma prisão definitiva, no sentido de última saída para o sujeito. Mas na hora de prisão a gente explica isso melhor. Não estou dizendo que eu não possa prender no decorrer. Tanto que eu tenho flagrante, tanto que eu tenho prisão temporária, tanto que a lei prevê prisão preventiva. Mas não é a regra. Mas a gente da sociedade muitas vezes quer que seja a regra. A gente quer uma sentença relâmpago, já viu? O caso aconteceu hoje na televisão, até o momento ninguém foi preso. A nossa ideia é de que automaticamente alguém já deva ser preso e condenado, etc. Então, primeiro é uma regra de tratamento. Se vigora presunção de inocência, como regra eu devo ser tratado como inocente. Então, prisões processuais não são regra, são cabíveis, mas devem ser encaradas como exceções, embora a sociedade queira que seja a regra. Tá? Então, regra de tratamento, ser tratado como inocente. O que não impede que eu seja preso no transcorrer do procedimento, mas que dá um giro no que a gente pensa. Prisão preventiva, prisão temporária não é regra, é exceção. Regra de cunho probatório, aqui é bem mais importante.
Se eu sou inocente, se todos estamos inocentes, se somos inocentes, até que se prove o contrário, quem é que tem o ônus de provar? Então essa regra de cunho probatório, dela decorre que o ônus é de quem? É do acusador. Quem tem que provar não sou eu. Quem tem que provar é quem me acusa. Então se for uma ação de iniciativa pública, cujo dono é um ministério público, que ofereceu uma denúncia, ele que tem que provar que eu fiz aquilo, ele que tem que me retirar desse estado de inocência. Se eu lhe acuso de algo, eu que lhe tenho que retirar. Pessoal, isso é importante, porque nós vamos começar a desenvolver raciocínio, quer ver? Se ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença pela letra da Constituição ou pelo STF até decisão confirmatória, condenatória e confirmada em segunda instância, esse sujeito que está submetido à investigação ao processo criminal deve ser tratado como se inocente fosse. E quem deve provar que ele fez algo não é ele mesmo. Quem deve comprovar quem é? O acusador. Então daqui decorre a seguinte ideia. Se eu sou inocente até que você, acusador, prove o contrário, eu posso ficar inerte? Ou eu sou obrigado a fazer prova contra mim mesmo? Então daqui decorre um outro princípio. O princípio da não auto-incriminação. Olha como é que estão relacionados. Então eu posso dizer que a presunção de inocência tem uma íntima relação com o princípio que vem agora, conhecido como não auto-incriminação. Então nós vamos fazer essa relação, Não auto-incriminação. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Pessoal, por que eu não sou obrigado a fazer prova contra mim mesmo? Porque quem deve fazer isso é o... E de onde você retira essa regra? Da presunção de inocência. Está vendo como é que estão ligados? Vamos ver se entendemos. Todos nós somos inocentes até que alguém prove o contrário. Se é esse alguém que tem que provar, não sou eu. Então decorre daqui. Ninguém é considerado culpado enquanto não transitar em julgado, ou pelo menos a gente não confirmar uma sentença em segunda instância. Daqui decorre o quê? Que eu devo então ser tratado como inocente e que quem tem o ônus é o acusador. Se é dele o ônus, não é meu. Se o ônus é dele, eu posso permanecer inerte. Não sou obrigado a fazer prova contra... então decorre a não autoincriminação, decorre da onde? Da presunção de inocência. E ela significa o quê? Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Nós já trabalhamos algumas vezes da seguinte maneira. Nemo tenetur. O pessoal já está sabendo até de cor, hein? Nemo tenetur si detegere. Ninguém é obrigado a se descobrir. Essa é para você usar depois em casa. Beleza? Na hora que chegar e falar assim, onde estava? Você fala, Nemo tenetur si detegere. Acabou. Para quê? O que você usou? Você fala, não. Sabe latim? Não estudou não? Então é aí que não conversa comigo mesmo. Tá vendo? Brincando aqui. Professor, daqui eu posso retirar o quê? Olha se vai ter relação. Presunção de inocência, o ônus é do acusador. Se o ônus é dele, eu não sou obrigado a fazer prova contra mim mesmo. Se eu não sou obrigado a fazer prova contra mim, eu posso permanecer inerte? Posso. Eu posso, inclusive, ficar em silêncio. Então, da não autoincriminação decorre o direito ao silêncio. Olha como é que as coisas passam a ter lógica. Direito ao silêncio no quinto 63. Então vamos ver se nós entendemos. Olha se vocês conseguem desenvolver o raciocínio. Acho que sim. Presunção de inocência. Todos somos inocentes até que se prove o contrário. Desta regra, dentre outras, a gente consegue retirar. O ônus é do acusador.
Se é ele que tem que provar que eu sou culpado, eu não preciso fazer prova contra, e inclusive posso ficar em silêncio. Está vendo como que uma coisa a gente vai entendendo ao invés de decorar? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não entendo esse negócio, por que o cara pode ficar calado, não? Ele pode permanecer em silêncio em razão da não autoincriminação, que por sua vez está relacionado com a presunção de inocência. Então temos o direito ao silêncio, tranquilo? Voltando aqui, quero trabalhar um pouquinho mais sobre direito ao silêncio. Vamos colocar aqui, fica melhor. Professor, já entendi que tenho direito ao silêncio. E se eu tenho direito ao silêncio, o silêncio não pode ser interpretado contrariamente ao sujeito. O silêncio não pode ser interpretado contra o sujeito que exerce esse direito. Todavia, nós vamos agora colocar um embate do próprio Código de Processo Penal. Em um dado momento ele fala uma coisa e depois ele fala outra. Vamos dar uma olhadinha. Direito ao silêncio. Silêncio não é confissão. Silêncio não é confissão. Quem cala não consente. Aqui no processo penal, quem cala não consente. Todavia, isso está expresso no Código de Processo Penal, professor? Sim. Eu vou dar um pulinho no artigo 186 e mostrar como que isso está lá. Então está ótimo, então não vamos ter problema. Nós conseguimos entender. Se ninguém é obrigado a fazer prova contra si, pode ficar em silêncio, e o silêncio não se equipara à confissão e nem pode ser usado contra o sujeito. Não estou enxergando onde que a gente pode achar problema aqui. Vou ler 186 e depois vou ter que ler um outro artigo que fala o contrário. Não, nós já sabemos desde o primeiro dia por que isso acontece. Porque o nosso código vem sofrendo mudanças paulatinas, incidentais, muda um pedacinho aqui, outro ali. 186, olha o que diz. Depois de devidamente qualificado e cientificado de inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado, em silêncio, e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único do mesmo artigo 186. O silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. A pessoa está lógico aqui, então, silêncio não é confissão e existe o direito ao silêncio. Só que eu vou dar um pulinho um pouquinho mais na frente. 198. Então, agora um embate. 186 versus 198 do Código de Processo Penal, mais precisamente, segunda parte dele. Vou ler 198. Esse tem que ler mesmo. O silêncio do acusado não importará a confissão, vírgula, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Pessoal, mas o outro falou que não pode. Portanto, nós tivemos aí já um primeiro problema. Você, quando lê 186, ele fala uma coisa, você, quando lê a segunda parte do 198, o Código de Processo Penal fala outra. Qual que prepondera? 186. Qual que prepondera? Artigo 186. Primeiro, porque ele está em consonância com a Constituição. Segundo, porque esse artigo 186, se você, para quem tem o código, para quem não tem, acredite no que estou falando, ele foi recentemente alterado, em 2003, é recente. Para nós é. Foi recentemente alterado. O outro é de 41, 42. Então ele fora recentemente alterado, justamente para que ele esteja de acordo com a Constituição. E esqueceram de mudar o 98. É aquilo que a gente já vem dizendo algumas vezes. Como a nossa reforma é incidental, às vezes reforma um artiguinho aqui, outro ali, esquece que isso possa refletir na frente. Pessoal, o que eu faço? Hoje, a doutrina já de forma majoritária, os tribunais dizem que a segunda parte do 198 não foi recepcionada pela Constituição. Então aqui, nós vamos dizer que não foi recepcionada pela Constituição.